Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crefito 11, Vai Lá e Fala. Para quem não me conhece, eu sou Rideme, sou gestor, tenho uma clínica chamada Grow e estou aqui enquanto primeiro secretário da AFDF, Associação de Empresas de Fisioterapia do Distrito Federal. Estou aqui ao lado Eu da sou Mariana. Mariana Sayago, gestora, sócia fundadora da Clínica Tatus e sou membro do Conselho Fiscal da FDF. A FDF, pessoal, tem o objetivo de fortalecer a imagem da nossa profissão, sempre baseado em fatores como qualidade e excelência, gerando um ambiente de união entre as empresas. Então, nós estamos aqui enquanto parceiros do Crefito 11 e do Cofito para o nosso podcast de hoje com esse tema que é de extrema relevância para a área de gestão, que é cultura nas empresas. E para falar sobre cultura nas empresas, hoje nós trazemos um convidado que é o Cleiton Souza. Ele é atual superintendente de qualidade e planejamento do IGES-DF, avaliador especialista da ONA desde 2016, especialista em liderança. Cleiton, obrigada por você estar aqui hoje, ter aceitado o nosso convite e queria saber um pouquinho sobre você. Bom, eu queria primeiro agradecer Mariana e Demi pelo convite. É uma honra, é um prazer, né, estar aqui com vocês. É o primeiro, né? Nesse primeiro encontro. É o primeiro. Né? Primeira rodada Essa da primeira rodada. AFDF comandando aqui o nosso podcast. Exato. Então é uma honra estar nessa primeira rodada e falando de fato de um tema muito, muito relevante para a sustentabilidade, né, do sistema de saúde como um todo, seja na iniciativa privada, seja no SUS, enfim. E é isso, eu sou um enfermeiro de formação, costumo dizer que eu sou enfermeiro e gestor, né, de formação, porque já faço gestão há bastante tempo, há 20 anos, sempre na área hospitalar, na área da saúde. Então é um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir com esse debate. E o Cleiton também, ele é psicanalista e escritor, então vai ter muita coisa para acrescentar o nosso podcast, que vai ser dividido em alguns blocos, que a gente vai abordar cultura na prática, liderança, contratações e desligamentos, culturas e resultados, empresas grandes e pequenas e os desafios com as gerações. Cleiton, sempre quando a gente pensa em cultura, é uma das primeiras coisas que nós fazemos enquanto fundadores de empresa, né? Quando a gente pensa em iniciar uma empresa, a gente já pensa logo na missão, visão e valores. E aí cultura vai muito além disso, vai muito além do que está ali escrito e sim, ela vai muito para aquela rotina do dia a dia, né? Ela precisa estar ali nessa rotina. O que você acha e, quer dizer, como é que você acha que nasce uma cultura? Bom, essa é uma pergunta que eu me fiz por muito tempo, assim mesmo. Assim, eu já passei por grandes instituições e de todo tamanho, sabe, Mariana, e com características diferentes e com culturas organizacionais bem diferentes. Então, do enorme, do maior hospital de São Paulo de 150 anos a hospitais de 150 leitos, né, enfim. E eu passei um bom tempo fazendo essa pergunta, perguntando para especialistas, né, como é que se cria uma cultura, como se modifica uma cultura, que a gente percebe, às vezes, na trajetória institucional, que a gente identifica que precisa mudar. Né, os tempos são outros, enfim, e é uma dificuldade imensa. A gente pode falar aos pouquinhos, mas assim, eu começo falando... Eu ouvi de um cara do Einstein, numa oportunidade que eu estive no Einstein, e ele falou: Cleiton, você define e você sustenta uma característica da cultura através da meta, do indicador. E é fato isso. Então, como tangibiliza isso? Como é que tira isso da intuição, né, do sentimento, da cultura, enfim, da imaginação para o dia a dia? Como que se mede a cultura, né? E quando ele me respondeu, isso já tem 8 ou 9 anos. Ele falou: cara, é a meta. Um exemplo, é o seu indicador de infecção que vai definir a cultura da sua instituição, em que nível você tolera uma infecção.
uma falha assistencial, por exemplo. Então, é a meta do seu indicador que vai colocar isso no dia a dia, né, esse nível de tolerância, enfim. É uma das dicas que eu aprendi e, de fato, a partir daí eu passei a observar nas instituições, passei a trabalhar isso como uma regra, assim, uma premissa, e isso se sustentou com o tempo, assim. Então, Até porque se a gente pensar que uma empresa que não tem indicador é uma cultura também que mostra que não tem uma organização, não tem um cuidado, né, com o que realmente importa dentro da empresa, né? Então, acho que um outro caminho, né, que a gente ouve bastante, mas nem sempre, assim, isso é na sustentação, né, e na elaboração de uma cultura, é o exemplo. Assim, já é falado sobre isso, né, mas eu vejo ainda muito pouco praticado. Também no dia a dia, né, você falou da rotina, né? Eu costumo dizer do rito, que é o rito diário. Assim. É muito comum você ver uma fala de um determinado valor da cultura pela alta gestão, pelo dono, enfim, e que isso não se sustenta no exemplo. Então, é o dono da clínica, aqui é um valor a segurança do paciente. E você não vê isso no dia a dia, às vezes no supervisor, na atitude, na ação, no exemplo do supervisor, às vezes do fisioterapeuta na hora de atender um paciente. Isso gera uma distorção assim, cultural da organização. Né? Enfim, então, o exemplo, assim, sustentar na prática, no exercício diário, através dos ritos e dos métodos, o que é colocado, escrito, na visão, nos valores, na missão da instituição, eu vejo como fundamental assim, para a gente sustentar uma cultura que se deseja. E aí, Cleiton, como é que você acha que nós conseguimos construir uma cultura forte dentro de uma empresa? Porque você falou aqui que você já falou um pouco sobre isso é construído e alimentado todos os dias, né? Mas como é que a gente consegue construir, de fato, uma cultura forte? Eu vejo assim, primeiro, acho que assim, de partida, a gente tem que entender que uma cultura ela leva tempo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu faço parte de uma instituição que tem 6 anos, 7 anos, e a gente está numa construção de uma identidade, né, cultural. E é uma instituição gigantesca, de mais de 11 mil colaboradores. Então, mas eu vejo isso nas pequenas também. Né? Então, primeiro, assim, precisa calibrar essa ansiedade. Assim, leva tempo. Assim, né? Para construir uma cultura leva tempo. E nunca para, né? E nunca para. Então, alguns estudos assim da estatística falam que no mínimo 5 anos para você estabelecer uma dimensão da cultura. Estabeleça uma dimensão da cultura, né? Foco no resultado. Pode ser assim, é um valor para a gente, é uma competência e que eu quero que incorporar na minha organização. Legal. Em geral, você vai levar 5, 6 anos, a depender aí do tamanho, do desafio. Então, acho que assim, de partida é entender que assim, leva tempo. E nessa jornada, você precisa estabelecer, você gestor, né, dono da instituição, mantenedor, presidente, enfim, você precisa criar métodos e ritos para traduzir essa dimensão da cultura organizacional no dia a dia. E ter paciência, porque leva tempo. E o líder, ele é o principal responsável pela cultura? Ou é uma coisa que tem que vir com a equipe junto? Como é que é essa parte da liderança, assim? Legal, Mariana. Sim, sim. A parte fundamental, a gente tem que entender que cada colaborador, de alguma maneira, em algum nível, ele é um agente de mudança. Né? Toda vez que uma fala que traz uma característica da cultura organizacional, uma fala no café. Entre eles, uma recepcionista, um fisioterapeuta, a hora que atende um paciente, o jeito que ele atende, a maneira que ele atende, enfim, o foco que ele dá, a energia que ele coloca naquele atendimento, enfim, ele está reverberando, de alguma maneira, aquela cultura. Então, é importante o envolvimento deles, eles constroem a cultura. Então, isso é também uma dica interessante. Vocês vão estar ouvindo a gente, enfim, tem donos e gestores e fundadores de empresas. Assim, você achar que a sua empresa vai representar 100% do seu desejo, né, da sua vontade, dos seus ideais, me parece já um engano assim, de partida. Assim. Ou a tendência é você se frustrar no caminho. Porque uma empresa assistencial, a gente está falando aqui de uma empresa que
que é pessoas cuidando de pessoas, ela é extremamente orgânica. E por ser orgânica, ela é fluida. Ela é o tempo todo construída por eles. Então, sim, a gente precisa convidá-los, e aí precisa ter método também para isso, estratégia para isso, mas é convidá-los também nessa construção e nessa sustentação. Você está falando isso, foi uma surpresa para mim, uma das primeiras surpresas para mim como líder, né, gestora de clínica há 20 anos, foi quando eu percebi que as pessoas não faziam exatamente tudo o que eu achava que tinha que se fazer e que dava certo. E dava certo. Então, assim, foi uma grande surpresa e acho que essa diversidade, né, das pessoas que estão dentro da nossa equipe fazem a diferença para a gente realmente estar dentro da cultura, né? Mas sim, tem que ter um ponto de partida, como você está falando, né? Para a gente... Partida e continuação, né? Exatamente. E continuação. Perfeito. Para a gente conseguir essas pessoas que estejam alinhadas com a cultura que foi traçada lá no início, né? Como é que quais dicas que você dá para que a gente consiga identificar isso lá na seleção e para que isso seja para que nós tentemos, né, resolver isso lá no início. Verdade. Legal, isso é importante também. Quando a gente já tem na instituição um DNA da cultura, né, estabelecido, eu já sei aqui o que a gente quer, está escrito, está pactuado, enfim. Isso precisa ser traduzido nas competências, né, nas competências comportamentais. Então, por isso que já há bastante tempo a gente vem falando a seleção tem que ser por competências, né? E tem método também para isso, né? O pessoal de RH deve, inclusive, preparar os seus gestores, né? A gente deve se preparar para isso, né? Enfim, porque, eventualmente, dependendo da empresa, não é o RH que contrata, é o dono. Né? É o gestor, é o gerente da clínica, enfim. Ele tem que estar preparado para... Ele tem que entender quais são essas competências. Às vezes, o que a gente percebe é que não existe ainda nenhuma definição dessas competências. Então, o caminho é um pouco antes. É olhar para as perspectivas, né? As dimensões da cultura organizacional, definir a partir daí quais são essas... Por exemplo, na prática, eu tenho a minha organização, eu quero incorporar no caráter dela, no DNA dela, a cultura da segurança do paciente. Isso aqui, para a gente, é um valor inegociável, enfim. Então, a segurança do paciente o foco na segurança do paciente tem que ser uma das competências que você vai buscar nesse profissional. Tem que estar escrito lá nas competências. Exato. Ora para sustentar a seleção, o recrutamento e depois na avaliação de desempenho, enfim, na medida que o profissional for sendo avaliado, né, feedback, etc. e tal, essa competência precisa estar lá o tempo todo aparecendo e sendo avaliada, retroalimentada, porque tem uma conexão direta, né, com uma cultura, né, com o DNA da instituição. Porque quando ele tem a competência, né, você já tem uma competência estabelecida, você não precisa ensinar a cultura em si, né, ela já vai sendo incorporada na pessoa, né, como um todo, né. E como é que funciona se tem como reconstruir uma cultura ruim? Uma pessoa que entra, aquela perguntinha assim, ter um profissional que é muito bom tecnicamente, mas ele atrapalha na cultura da empresa. Como é que a gente faz com isso? A laranja podre, né? Esse é um debate, eu vejo assim, até um dilema, mas assim, eu tenho para mim que quando a gente olha os dados, né, as estatísticas das grandes organizações no mundo, os estudos, já é bem claro, bem colocado para a gente que assim, as pessoas não saem, elas entram pelas competências técnicas e não saem pelas competências técnicas, elas saem pelas competências comportamentais. Né? Elas são desligadas. Né? Quando a gente coloca na outra perspectiva, que é quando ele resolve sair, o colaborador, o fisioterapeuta, resolve sair, tem questões, às vezes, da remuneração, enfim, mas todos os estudos mostram também que a questão é relações interpessoais e tal. E aí aparece a liderança. Estou saindo porque eu estou desligando o meu chefe, o meu líder. Não aguento mais, ele, ela, e etc. e tal. Então, assim, isso tem que ser trabalhado, Mariana. Então, assim, o que se fala hoje? Valorize mais as competências comportamentais. Não é fácil, porque às vezes elas são dimensões mais subjetivas. Em resumo, contrate pessoas. Tente contratar pessoas. Será que aquelas pessoas têm aqueles valores que combinam, né, consolidam ou até ajudam a consolidar os valores da minha cultura, da minha empresa?
Porque as competências técnicas elas são bastante desenvolvidas e treináveis. Assim, eu posso ter um fisioterapeuta recém-formado, legal, eu vou trazer ele para a instituição e vou ensinar, aqui a gente vai dar treinamento, vamos colocar os protocolos, enfim. Isso costuma ser, inclusive, ser mais rápido, esse investimento. Agora, desenvolver competências comportamentais, essa leva tempo. Leva tempo, assim. Também é possível e também deve ser feita, né? Mas uma sugestão, assim, inclinar o processo de atração desses colaboradores a começar pelas competências comportamentais. É um desafio. É um desafio, né? É um desafio. É. E aí a cultura, essas pessoas, a gente consegue ver numa entrevista logo a respeito disso? Perceber se sim? Como é que... Mariana, sim. Assim, sim e não. Sim Tem e não. sempre, O né? que você acha que a gente consegue fazer para ajudar a identificar isso? Legal. É o que eu falei do método. Então, assim, a entrevista ela tem que ter um método por competências. Dá um exemplo, tá? Assim, não é somente isso. Isso exige também um nível de treinamento, tá? Uma questão de técnica mesmo. Mas sabe aquela pergunta, por exemplo, que a gente passou uma vida inteira fazendo, né? O que você faria nessa situação, etc. e tal? Isso, por exemplo, cai numa entrevista por competência. Não é assim que se pergunta. Como é que você faz a mesma pergunta num método de entrevista por competência? Me conte uma situação que você já vivenciou, que o paciente gritou com você, etc. e tal. Ele vai nem sempre ele vai contar, ele consegue se abrir, etc. e tal. Então tem que ter aí uma experiência e um manejo. Mas a ideia é avaliar, Mariana, por exemplo, se o foco é um atendimento cortês ou um profissional que entenda que tenha competência para poder lidar com esses desafios quando o cliente, de repente, pode ser agressivo, muito exigente, um cliente chato, com uma expectativa altíssima e tal, para você isso é uma competência. Você vai ter que colocar para ele algumas situações e trazer do dia a dia dele. Né? E aí ele solta, ele dá dicas de como ele reagiu, enfim. E aí você vai estruturando. Né? E vai buscando essas competências, assim, pela experiência Eu gosto muito do exemplo de você ter uma visão de, por exemplo, pontualidade e observar se a pessoa é pontual, inclusive na entrevista, né? Exato. Se o líder ele é pontual também, então a gente acaba tendo que perceber, a gente acaba percebendo no dia a dia, né? Exatamente. Essa parte. Mas tem uma variável, tá? Isso é muito angustiante, porque assim, poxa, mas aí eu contrato, depois eu me decepciono. Essa é uma variável que a gente não consegue eliminar 100%. A gente tenta, né? Tenta diminuir. A gente tenta. A gente melhora com experiência, com técnica, com um processo estruturado. Você mitiga e minimiza a chance de errar. Mas existe uma margem que está ali na subjetividade daquela etapa do processo, que às vezes você se depara depois. Puxa, não era a pessoa que... Eu não reunia aquelas competências que eu achei que tinha, enfim. Aí a decisão vou desenvolver ou eu vou desligar, vou ter que trocar. E já aconteceu, com certeza. Comigo muitas vezes, assim. Eu mesmo. Com você, Demi? E você, Também, né? Já, né? Acontece sempre com a gente. Já aconteceu, assim. Não faz nem muito tempo, assim, de ter certeza. Cara, mas achei a pessoa certa. E aí passa o tempo, você dá o tempo para a pessoa e não, achei que não desempenhou aquilo que você imaginava, né, e tal. E tá tudo bem. Sim. Nesse caso, eu sempre, assim, dou 3 chances, né, assim, no sentido de chama, conversa, alinha, deixa tudo muito claro. E aí, se repetir novamente, olha, conversamos lá, deixamos isso aqui estabelecido e a terceira vez a gente já nem conversa mais. Então, isso sempre precisa estar muito claro, né? E revisitado. Opa, lembra que nós falamos quando você foi admitido sobre a visão da empresa, os valores da empresa? Então, essa atitude aqui, você acha que ela condiz com esses valores, né? Então, revisitar isso sempre, né, Mário? O feedback, né? O feedback é essencial, né? Então, tem que ter sempre cíclico. A cada tanto tempo é importante ter um feedback, até para falar os pontos positivos, né? Não só os negativos, A né? gente não começou falando de indicador? A meta é um indicador que vai estabelecer, vai definir a sua cultura organizacional e sustentar aquilo que você imprimiu. A gente tem indicador? Então, assim, a sua clínica aí, você tem indicador de RH? Né? Você monitora o seu índice de rotatividade, de turnover?
Você tem indicador de assertividade do processo seletivo, da entrevista? Ah, não tenho. Ó, tá vendo? Então, esses indicadores... E aí você vai botar meta e um nível de tolerância. Ó, não pode ultrapassar aqui. E aí é PDCA, né? Uma governança sobre esse indicador. É um indicador que vai definir para você se... Porque, olha só, pior que você... É ruim você ter que desligar uma pessoa. Tem custo, tem uma série, inclusive, de custos indiretos envolvidos. Mas pior é manter uma pessoa... É um detrator da sua cultura organizacional. Isso é muito pior. Muito pior. E aí, aproveitando que você falou de custo, vamos entrar numa parte que todo mundo quer saber, né? Que é a questão se a cultura gera resultados financeiros, gera lucro. Como é que a cultura pode ajudar nessa parte, se realmente acontece isso? Acontece, claro. Assim, o que a gente precisa ter clareza assim, é o posicionamento da instituição, né? Então, é óbvio, se é uma instituição com fins lucrativos, né? Faz parte, às vezes, de um eixo, né? De um grupo, às vezes ela está vinculada a um banco, enfim. Ela precisa dar lucro, precisa gerar receita, ter um faturamento, enfim. Isso precisa estar incorporado, Mari, assim, também ali nos valores. Precisa ter clareza. Eu vejo isso também como um dilema, sabia? Tem instituição que foca nisso, precisa, mas não coloca isso, meio que tem vergonha, assim, é quase que uma coisa meio velada, assim, parece que é feio dizer que a gente quer ganhar dinheiro. Não, cara, se você precisa e quer ganhar dinheiro, coloque isso na sua cultura. Ó, nessa empresa aqui, a gente gosta, a gente quer atender bem, a gente não abre mão de qualidade com o paciente, da segurança, da experiência, mas precisa dar lucro. Isso aqui é um valor. Faz parte da cultura dessa empresa. Eu vejo isso como um dilema. Às vezes a empresa, recua um pouquinho. Ela recua um pouquinho, quase como uma espécie de sabe, tem vergonha, assim? Porque já faz parte da nossa cultura também, né? Da cultura brasileira também faz parte um pouco. Faz. Essa questão do ter medo de ganhar dinheiro, ter medo de falar sobre dinheiro, né? Não é? Como algo saudável. E me parece que assim, ó, a gente está falando das instituições de saúde, né? Eu sou enfermeiro, vocês são fisioterapeutas. Acho que talvez o médico é uma exceção, né? O médico já nasce geralmente de um lugar, né? É um cara que... A gente fala isso, né? Um cara que gosta de dinheiro e tal. Mas parece que os outros não, né? Então, assim, talvez também está nesse lugar mesmo, assim, minha essência é assistência. Exatamente. Aí, de repente, eu cresço, monto uma clínica, mas minha essência é assistência. Não, cara, mas reconheça que nesse momento você é um empreendedor, você é um gestor. Você investiu nos seus cursos, né? Exato, saúde não é brincadeira, né? Não você é tem que fazer um curso que você não pode errar, né? Olha os números aí, né, Mariana? Assim, os custos só aumentaram, o custo da saúde. Inclusive com desperdícios e tal. Então, isso tem que ser incorporado na cultura, com clareza. Assim. Isso tem que estar... O compromisso com o resultado financeiro tem que estar lá. A gente não pode ter vergonha de dizer. Isso tem que, de algum nível, tem que desdobrar. Agora, você tem que achar um equilíbrio. Né? Não é só isso. Né? Por exemplo, não é lucro pelo lucro. Né? Então, tem que ter a qualidade, né? Um atendimento com... Isso, porque senão eu estou produzindo, de repente estou atendendo muitos pacientes, porque o negócio é um faturamento, é uma produção, mas aí a qualidade está lá embaixo, e aí depois você vai perder dinheiro. Porque aí você vai perder o operador, vai perder o paciente e tal. Desculpa, mas vendo o seu currículo, até você permeia aí o ambiente privado e o ambiente público. Como é que você vê? Você vê muita diferença com relação a essa cultura nesses dois ambientes? Sim. Tem muita diferença. Assim. Qual óbvio, a sua análise sobre essas diferenças? É óbvio que assim, a gente parte de lugares diferentes. Então, a gente acabou de falar aqui da questão do foco no resultado, do lucro, enfim, isso você não vai ter no SUS. Isso não deve estar lá, por exemplo, como um valor da cultura institucional. Né? Um hospital público, ele não precisa e não deve ter esse foco em dar lucro. Mas sabe qual a diferença? Mas ele precisa ser eficiente. E ser eficiente entre vários aspectos, ele não pode ter desperdício de recurso público. Então, no final das contas, você cai no mesmo lugar. Aqui não precisa dar lucro, mas eu preciso empregar o recurso, que é escasso, no lugar certo, da forma certa, enfim. Esse é um desafio imenso para ser construído num sistema, né, público, que o recurso é público. Porque de partida por formação, aí de novo a gente cai nesse lugar.
Você vai conversar com um médico, um chefe de serviço dentro do centro cirúrgico, que está ali fazendo cirurgias e tudo mais. A primeira coisa que ele fala, ele traz a bandeira, assim, não, aqui a gente atende paciente e tal, porque a visão dele do lucro, de fazer mais e etc e tal, tá lá no privado, às vezes até na clínica dele. Enfim, mas quando ele está no SUS, é quase que ele muda a chavinha. O que a gente vê hoje, e é uma tentativa, e a gente que migra do privado e vai para o SUS, é justamente para levar essa expertise. Ó, tá tudo bem, é isso, assim, mas o SUS pode e deve ser sustentável do ponto de vista, inclusive, financeiro. Assim, né? O recurso é escasso, às vezes nem é escasso, isso é mal empregado, mal usado. Mas é um dilema, e eu vejo, assim, por experiência que eu tive em São Paulo, né, de OS, enfim, isso está mudando bastante. Mas está mudando porque isso está ficando híbrido, está migrando. Isso que eu acho que é importante, assim, né? É você migrar a expertise do privado, do negócio, da visão de negócio, aquele senso de dono e tal. Mas dá para levar. Agora é um desafio. Leva tempo. Leva tempo também. Leva tempo. Levando para a área privada, e aí partindo por um exemplo de uma empresa que vem crescendo muito rápido. O que você acha que muda? O que muda quando a empresa cresce assim, com relação a essa parte de cultura? Boa. O que eu vejo E o que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, às vezes esse crescimento não acompanha. E ó, eu vou te falar, isso é o mais comum de acontecer, assim, a empresa ela coloca às vezes ali no planejamento estratégico dela, eu quero crescer, e ela cresce, às vezes é exitosa, expande, vai para outros estados, outras cidades, abre novas frentes, enfim. Só que ela ainda não está madura. Não está madura, do ponto de vista da cultura organizacional. Qual o problema disso? Você não tem padrão, né? Você não tem padrão. Isso, eventualmente, interfere no retorno do investimento. Então, é como, assim, eu tenho colegas, amigos, gestores e também investidores nesse sentido, né, que tiveram essa dificuldade. Aí o cara fica se perguntando na jornada. Do ponto de vista financeiro, eu me planejei, organizei, mas por que deu errado ou está dando errado e tal? Quando você vai fazer uma análise bem de causa raiz, assim, cara, aqui para crescer, você precisa ter um padrão, você precisa ter uma cultura estabelecida, porque aí você consegue replicar, né? Você vai espelhar. Não estava definido ainda. E isso leva tempo, né? Pelo que você falou lá no começo. Mas existe alguma solução para isso? Para essa empresa que cresceu rápido, a gente sabe que cultura leva tempo para ela se estabelecer. O que a gente pode fazer para minimizar essa consequência, né? Dá sim, dá sim. Sabe um caminho? E aí eu sou bastante suspeito ao falar, porque eu já vivo isso também há mais de 15 anos. É acreditação. A acreditação é um caminho. Porque é um método... Como nós fizemos. Exatamente. Eu falo que sou suspeito porque, né, trabalho com isso há muito tempo, né? Do outro lado, sendo avaliado, e também como avaliador. E como consultor também. Então, eu brinco que eu sou suspeito, mas eu não vejo outro assim. As grandes organizações seguiram muito por esse caminho. Pega as grandes redes aí. Nos primeiros passos, eu posso citar, né? Redditor, Apivida, enfim, que cresceram e expandiram num prazo muito curto, né? Eu participei já dessas redes. O primeiro passo que essas empresas, quando avaliam, vou comprar esse hospital, etc., aí compra aquele hospital, enfim, é entrar com acreditação. Porque a acreditação a gente fez, né? E realmente fez muita diferença na cultura mesmo, porque a gente parte do princípio lá no comecinho, no planejamento, do que é a empresa, quais são os valores da empresa, o que a gente almeja, qual o planejamento estratégico. Aí cria os indicadores, aí cria os treinamentos, aí cria os feedbacks, e aí a gente consegue ir trazendo a equipe junto, né? Para manter, né? Para ter essa homogeneidade, não sei se é bem isso, mas a mesma ideia, né? A mesma ideia de onde que vai chegar, o que vai fazer. Então, realmente... Organiza a casa, né, Mari? Organiza a casa como um todo, né? E aí, falando sobre fisioterapia, né? Até puxando o gancho, nós temos o selo pela FenaFísio, né? Exatamente.
que a gente mantém, que mantém, né, e está crescendo cada vez mais. A gente está tentando que seja também aprovado pela ANS, né, para que a gente realmente tenha uma qualidade. Porque, no fundo, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar em qualidade de atendimento. É o que você falou, não é a quantidade, só a quantidade. Eu não vou colocar lá uma clínica com 20 macas, todo mundo fazendo igual. Se fosse assim, a gente teria uma instrução, um manual de instrução, vai lá, ó, para dor lombar você faz isso. Exato. E daria um papelzinho para a pessoa. Só que não é isso, né? A gente precisa ir mais além e para manter isso tudo. Então, bem bacana, bem legal você ter falado sobre a acreditação. Eu acho que não é a única, sabe? Não é a única. Enfim, na saúde, eu arrisco dizer que é a melhor. É o melhor caminho para sustentar um crescimento, uma coisa que já aconteceu e agora estou me perdendo. A empresa cresceu em tamanho, em quantidade de pessoas, em pacientes, em operadores. Que bom, legal, mas eu estou vendo aqui a coisa está ficando mais complexa. E aí o sistema vai ficando mais complexo mesmo. Na saúde, eu diria que é um dos melhores caminhos ou para planejar o crescimento ou para sustentar com segurança o crescimento, uma vez que já cresceu, né? Para outros segmentos tem outras formas. A gente conhece, né, a história, enfim. Mas vai vir dessa linha da cultura da melhoria contínua, entendeu? Isso é uma coisa interessante que a gente tem que pensar, assim. O quão eu quero... Tem instituições que isso tem uma clareza, está na cultura organizacional. Eu quero que a minha empresa aprenda constantemente. E aí acho uma maneira de colocar isso, e traduz isso no dia a dia. Educação contínua, aprender, tirar lições aprendidas, enfim. Isso a gente vê em outros segmentos, muito forte. Eles aprendem a aprender, né? Enfim, né? E até cria uma cultura com isso, né? Todo mundo participa, né? Não fica só ali no gestor, né? Na pessoa inicial, né? Exato. Então, bem bacana mesmo, legal. Mari, vamos partir para aquele tema que nós conversamos, que seria um tema bem relevante para a atualidade, né? Geração Exatamente. Geração Z. Qual que é hoje, né? É a Z, eu já me perdi. Pois é. Já não sei mais qual é. Confesso, me perdi. E aí, Cleiton, dentro dessa geração Z, nós temos vários desafios, né? E você acha que realmente essa geração pensa diferente? Ou a gente que não é da Z pensa que eles pensam diferentes também, isso, né? Pode ser isso daí. Eu não sei, mas qual é a nossa geração? Eu já me perdi. Eu não sei. Melhor não falar a nossa idade. Olha, eu acho assim, primeiro, eu acho que é um tema que a gente, assim, eu estou falando de gestores. Eu acho que a gente tem que se debruçar mais. Eu vejo isso pouco. Eu estou sempre atento e tento participar dos congressos, né, de gestão de gente, de liderança, de planejamento, de qualidade, né? São esses assuntos que me orbitam. Então, eu me manter atualizado e vejo isso muito pouco sendo debatido no sentido dos gestores e da saúde. Então, estou trazendo esse recorte aqui para a gente. Eu sou gestor de gestor também há bastante tempo. Tenho os provocado nesse sentido, assim, porque a gente olha e gestor de muita gente. Então, hoje já há bastante tempo, eu olho para a minha equipe, tem todas as gerações, cara. Todas as gerações. Boa. Então, você tem um médico, eu sou gestor de médico de 24 anos, 25 anos, e médico de 55, de 60 anos. Eu tenho um gerente hoje na minha equipe que tem 30 anos e 55. Muda tudo. Então, eu vejo, assim, quando a gente vai avaliar clima organizacional das instituições e tudo mais, isso está o tempo todo aparecendo lá. A gente não está olhando isso. Tenho para mim, tá? Eu acho que a gente tem que dar uma atenção com muito carinho. Quem é gestor de uma clínica, que trabalha com gente, que contrata pessoas, os RHs têm que estar muito atento. A gente tem que se debruçar mais sobre o assunto. Por quê? Porque muda tudo. Aquele cursinho lá que a gente fez de feedback, gestão de conflito, há 10 anos lá atrás, aquele cursinho lá baratinho que a gente pagou e fez, não serve mais para nada. Desculpa dizer, não serve mais para nada, assim, porque mudou. Não dá. Hoje você sentar para dar um feedback para um fisioterapeuta recém-formado, um cara de 28 anos, não é a mesma coisa. Você vai ter que estabelecer uma comunicação diferente para o colega dele que tem a nossa idade. Tem 45, tem 50 anos.
ele reage de maneira diferente, ele funciona diferente, ele se conecta com o propósito da sua empresa diferente. Ele está conectado com... Cara, isso é muito importante. Ele está conectado com o propósito. Ele se conecta diferente. A nossa geração... Qual a diferença? Você consegue exemplificar assim, para a gente o que você percebe de diferente nessa geração? Cara, a de hoje, por exemplo, essa mais jovem... Não precisa ter medo, não, de ser bombardeado aqui depois por eles. Por exemplo, essa geração mais jovem, eles são mais imediatistas. Então, assim, quando você senta com uma geração, você tem na sua equipe essa geração, você sobressai na sua equipe. Essa geração, quando você fala de planejamento, de médio e longo prazo, eles não entendem. Porque eles são mais imediatistas. Eu diria para vocês, eles são menos resilientes com os conflitos, com as dificuldades. Contrapartida, eles são muito mais inovadores do que a gente. Mais ágeis também, né? Mais ágeis, mais inovadores. Então, olha só, se de repente você colocou lá na cultura organizacional um valor, aqui a gente quer ser inovador. Inovação aqui é um valor para a gente. Você vai ter que olhar para a tua equipe, cara. Porque, assim, se a tua equipe tiver cheio dessa galera, você vai ter bastante inovação, bastante ideia, etc. e tal. A gente tem mais dificuldade de inovar. E quando vem... Não é nem dificuldade de inovar, mas até de aceitar a inovação. Mudança, né? É, a mudança. A geração mais antiga, né? Ela foi programada para estar no mesmo lugar, no mesmo emprego, na mesma coisa a vida inteira, né? Essa geração mais nova é o contrário, né? Já é mais ágil, mais pensando em si, né? Na qualidade, então a gente realmente precisa adequar. Só que a mudança, ter várias pessoas é o que é legal, né? É interessante essas várias pessoas de diferentes idades, eu acho que integra bastante para conseguir se encaixar, né? Eu acho que essa é a maior riqueza, assim, e eu, inclusive, eu vejo uma beleza nisso. Então, o gestor que está atento, ele consegue potencializar essa diferença. Ele está atento, a gente precisa se interessar por isso. Assim, se aprofundar, se interessar no tema, olhar para a equipe, mapear as gerações. Eu tenho colocado isso muito, inclusive, para os meus gestores. Cara, você mapeou, você tem 100 e poucas pessoas na sua equipe. Já mapeou? Em percentual mesmo. Quantos estão na geração X, quantos é da Y, quanto é Baby Boomer, quanto é não sei o que. Dá uma mapeada, começa mapeando para você. Então, eu acho que a gente tem que se debruçar nesse assunto. Eles se conectam diferente com o resultado. Né? É diferente, eles funcionam diferente. Isso, por sua vez, gera muito conflito. Muito conflito. A gente tem que estar atento. O gestor precisa saber isso porque, afinal de contas, a gente que vai lidar com isso, né? Então, nós quem temos que resolver. Então, se não conhecer sobre as gerações, como é que a sua equipe, quantos % é da geração X, Y, Z, a bomba está na sua mão, né? Você quem tem que resolver no final das contas. Então, a gente precisa se adaptar a essas diferenças, né, Cleiton? E não só em relação, a gente está falando aqui de idade, mas em relação à personalidade também, né? Então, tem pessoas que são mais práticas, tem pessoas que querem mais detalhistas. Então, a gente também conseguir encaixar essas pessoas em cada pedaço, nesse sentido, eu acho que faz um grande acerto, né? Exato. É um E é grande uma coisa acerto. que a gente tem que estar assim, pacificado, tem que ter uma clareza. Não é melhor ou pior. Porque às vezes vem esse olhar, né? A gente com preconceito mesmo. Mas a nossa geração, a gente é mais forte, a gente aguenta o tranco, essa geração não aguenta. A gente ouve muito isso. Não é uma questão de ser melhor ou pior, não é isso. É diferente. Enquanto a gente só criticar ou julgar, não vai conseguir resultado, né? A gente precisa realmente entender que é uma geração diferente e como nós vamos tirar o melhor disso, assim como as outras gerações também têm qualidades e têm... E o grande barato, sabe o que é? Você tem, às vezes, um fisioterapeuta que está lá na sua clínica. Ele já está um tempão com você. Então, ele tem expertise, ele já entende a cultura, como funcionam as coisas, né? Ele entende o ritmo da empresa, etc. É muito legal ter esse cara lá. E é legal também você ter um cara recém-formado que chegou agora no mercado, que vai trazer ideias e inovações, vai enxergar, trazer de fora inovações e mudanças que a sua empresa está precisando. E que quem está lá já não enxerga mais. Então, é nesse sentido que tá a oportunidade. Eu vejo assim, a mistura dessas gerações, dessa transição de gerações que geram conflito, como a gente tem que encarar como uma oportunidade. E como que a gente consegue integrar tudo isso? Manter engajado.
Enfim. Tem que entender. Porque eles funcionam também. O nível os elos de engajamento funciona diferente para eles. Né? Uma geração mais antiga que ela fica feliz, ela já é eventualmente feliz só por se manter no mesmo emprego, ela tem orgulho de dizer, eu estou há tanto tempo lá, e etc. e tal. O de hoje nem quer saber disso. Isso não é mais um valor para ele. Muito pelo contrário, ele quer rodar, ele quer experimentar empresas diferentes. Isso é que é legal para ele. Então não é mais esse valor nossa, cara, você ficou 2 anos numa empresa aqui, 2 anos... Para ele é ótimo isso. Essa geração é assim. Para uma geração, né, imagina, dos nossos pais, um pouco da nossa, enfim. Isso é até... Não, cara, tem que se manter no mesmo trabalho aí. Eu estou há 15, 20 anos na mesma empresa e tal. Então mudou. E aí você com essa estrada toda, já passou por 15 anos, 15 anos? 20 anos já de profissão. Sim. Hoje é melhor? É mais fácil do que antes? Não faz diferença? Hoje é mais desafiador, né? Em que sentido? Lidar com essas diferenças de geração, lidar com essas... Mas o resultado também, isso que eu quero dizer. O combo, no total, é melhor hoje em dia do que quando era tudo... Eu acho mais difícil hoje. Mais difícil. Eu acho mais desafiador. Porque a gente tem hoje, nas nossas instituições, mais gerações que não se tinha há 20 anos atrás. E detalhe, as últimas gerações, as mais recentes, elas estão em constante mudança, assim, por conta da tecnologia. Elas se comunicam de forma diferente, muda o tempo todo, né? As conexões são outras e mais rápidas. Então, eu vivencio isso, mais desafiador do que foi antes. Eu acho que antes um gestor olhava para a empresa, para a sua instituição, olhava ali os seus 100 colaboradores, ele tinha pouca diferença. E hoje não. Hoje é muito diverso. Hoje é muito diverso. Assim. As pautas são outras. A gente está falando agora muito forte de saúde mental nas empresas, né? Tem Entrou NR1, agora, né? De burnout. E a gente não falava disso há 15 anos atrás. E hoje essa geração está na ponta da língua. Assédio. Gente, uma reunião há 15 anos atrás, você dava um tapa na mesa e foca no resultado, quero para a semana que vem, etc. E tal. Funcionava, tá? Era assédio? Até era. Tá? Até sempre foi. Assédio sempre foi. Assédio é assédio em qualquer tempo, né? Mas hoje, Isso vira. não dá. Hoje não dá, porque, primeiro, se um colaborador seu, porque hoje é isso, ele tem essas ferramentas, ele filma ali, e faz um corte, ele acaba com a sua instituição, cara. É verdade. Isso viraliza de um jeito que acaba com a sua instituição. Você não consegue retomar isso depois. Olha como mudou. Não tinha isso 15, 20 anos atrás. Verdade. Né? É verdade. Então, a gente tem que estar muito atento. E a gente só puxa para esse lado do nosso desafio, né? Mas eles também se veem desafiados em lidar com uma outra geração. Verdade. Então, também tem o outro lado também, né? Exatamente. Exato. Cleiton, trazendo um pouco dos casos reais, qual empresa brasileira que você admira, assim, levando para esse lado de cultura forte? Caramba, na minha jornada, assim, eu trabalho no hospital desde os 18 anos, né? 19 anos. E aí eu já circulei um bocado aí, né? Em São Paulo, Brasília, Brasil. E eu tive essa oportunidade de trabalhar em instituições muito diferentes. Não tem nem melhor, assim. Eu vejo claramente, por exemplo, eu aprendi, é muito forte nessa instituição a questão da gestão de gente. Inclusive, esse termo gente eu aprendi lá, pela primeira vez, que é na Beneficência Portuguesa de São Paulo. É uma instituição de mais de 150 anos. É um complexo de algumas unidades hospitalares que tem mais de 3 mil leitos. É gigante, né? Um dos maiores hospitais da América Latina. Eu admiro demais esse hospital. Mas lá, por exemplo, eu observei aprendi e absorvi para a vida essa dimensão da cultura organizacional, do bom clima organizacional, da sucessão, do desenvolvimento de pessoas, da importância do feedback e do desempenho. Isso é muito forte lá. Levei isso para a vida.
Eu trabalhei numa outra instituição, numa rede, que eu aprendi, foi muito moldado, foco no resultado. Lá o forte era foco no resultado. E eu sou muito grato por isso, porque eu aprendi lá, tive que me desenvolver, porque era uma competência muito exigida do gestor e um DNA daquela instituição, daquela rede. Cara, ó, isso aqui também é importante, mas o primeiro é foco no resultado financeiro. Custo. Tem que fazer gestão de custo. Então, eu posso citar algumas, assim, algumas que eu fui transitando e que eu fui pegando, talvez, o de melhor em cada uma delas, né? Porque perfeita não tem, né? Também. Ou seja, são exemplos onde você viu que aquilo que estava escrito, você vivenciou tudo na prática, né? Eu passei por uma outra instituição em São Paulo também, que cresceu muito rápido, a gente falou de crescimento, enfim. Lá tinha um DNA muito forte de inovação. O CEO falava, cara, eu quero que isso aqui funcione como uma startup. E quando eu saí de lá, era um grupo de 17 hospitais, cheio de hubs e tudo mais, assim. E eles foram incorporando naquela instituição, assim, um DNA de startup mesmo, assim, uma coisa que tinha que ser rápida, ágil, inovadora, enfim. Uma das competências que a gente era avaliado e avaliava os nossos colaboradores e, sobretudo, gestores, era atitude inovadora. Ele colocou como competência. Eu nunca tinha visto isso. Atitude inovadora. E tinha lá um escrito de como que é ter essa atitude inovadora, né, etc. e tal. Então, aprendi, peguei isso de lá. Cara, isso aqui é forte, que legal, gostei, me identifiquei. Então, são exemplos, assim, sabe? Na trajetória que a gente vai puxando, né? E vai carregando. Maravilhoso, né? Muito bom. É isso mesmo. Obrigada por essa parte. E vamos fazer um bate-volta de mitos? De mitos. Mitos. Vamos, sim. Você vai Vamos falar lá. pra gente, Cleiton, se é verdade ou mito, tá? Então, vamos lá. Essa eu não sabia, hein? É. E aí, cultura é responsabilidade da RH? Verdade ou mito? É mito. Mito, totalmente. Cultura custa caro? Verdade ou mito? Custa caro. Custa caro. Custa caro. Custa caro. Cultura é fazer happy hour? Não é. Não é happy hour, não é. Benefícios são cultura? Não. Não são. Não são. Definitivamente. E uma cultura forte significa que todos pensam igual? Não. Não. Não mesmo, assim. Muito pelo contrário, né? Acho que a cultura, ela deve se sustentar. Esse é o desafio do DNA, né? Do caráter institucional, mesmo com as pessoas, inclusive gestores, pensando diferente. Precisam pensar diferente, inclusive. Empresas familiares têm mais dificuldade? Eu já trabalhei numa empresa familiar. Eu costumo dizer que, assim, no geral, me parece que a empresa familiar ela ganha no clima organizacional. As pessoas se sentem mais pertencentes, né? Se conhecem, enfim. Isso traz um benefício para o clima. Mas elas tendem a ter muita dificuldade com a eficiência, né? Com o profissionalismo. Do outro lado, é a mesma coisa. Então, uma grande instituição é muito profissional, traz executivos do mercado, gestores preparados, enfim. E, às vezes, tem dificuldade em trabalhar um bom clima organizacional. Assim, eu vejo isso quase como um antagonismo. E a cultura muda quando o fundador sai? Não deveria. Não deveria. Ou o gestor, né? Ou o gestor, né? Não deveria, Mari. Mas isso acontece, é bastante comum. Acontece, né? Muito comum. Então, acho que é isso, né? A gente... Partindo para a parte final já do nosso podcast. Só algumas perguntas rápidas, a gente ainda tem mais um tempinho aqui, Mari. Vamos selecionar 3 perguntas aqui para ele. Certo. Do livro, né? Que eu acho que fica uma dica também. Ele Você é tem um escritor, livro sobre né? Ele cultura? vai contar um Exatamente. pouquinho. Do que? Do livro? Tem um livro sobre cultura que você indique, assim, Um livro, uma indicação. uma indicação. Eu posso deixar algumas dicas de algumas leituras, né? Eu acho que, assim, é bem óbvio isso que eu vou dizer, mas é um cara que eu leio bastante, estou sempre pesquisando e relendo, enfim, que é o Jack Welch, muito conhecido, né? Foi já eleito o executivo gestor do século, né? Sim. Eu acho muito legal. Então, assim, uma dica
Não conheço. Vai ler Jack Welch, desde a sua trajetória ao seu legado, né? Uma escola, aí eu vou falar muito da minha escola, né? De formação, de gestão, assim. Acho que o professor Falcone tem um livro que é o Todo o Poder. Todo o Poder. É um livro muito legal porque fala muito de cultura organizacional e ele coloca na prática, assim, dicas de método. Como construir, como sustentar uma cultura organizacional de alta performance. De alta performance. É um cara que eu indico, e os seus livros, né? O professor Fabrício Rosso, inclusive hoje mais tarde vou até assistir uma aula dele, é um cara também que eu indico, que é um maior especialista de liderança em saúde. Então ele tem um livro que é o primeiro livro dele, que é Gestão ou Indigestão de Pessoas. É um livro muito provocativo, tem muito método também. Enfim, acho que são algumas dicas assim, de bons livros. Então, você falou dos livros e provavelmente vão ser os mesmos líderes inspiradores. Assim, eu gosto de falar dos meus, assim, eu já tive alguns, assim, né? O meu gestor, né? Eu tive um grande gestor, o Fernando Lopes, foi um executivo que eu trabalhei na Redditor, tem uns anos atrás, assim, um executivo incrível, um cara com foco em resultado, em método de processos, mas conseguia mesclar bem, assim, uma visão humana, assim, sabe, da gestão de pessoas. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes líderes, assim, e sempre tentava tirar um pouco deles, assim, o que eu achava que era mais exemplar, e copiar, né, enfim. Acho que essa é uma dica, assim. Então, Legal. olhem para os seus gestores e aprendam o que fazer e o que não fazer. E aí é o que eu ia te perguntar, um erro que você não cometeria. Um erro que eu não cometeria. No começo da minha trajetória como gestor, eu comecei muito novo, né, como gestor, muito novo. Eu era paternalista. Eu achava que era... E aí, olha só, eu comecei a trabalhar isso em feedback. Eu lembro dos primeiros feedbacks que eu tive, Cleiton, você é muito paternalista, etc e tal. Sabe aquele gestor que mas são meus filhos. Eu tive muito isso também. Eu sei exatamente o que é isso. Porque assim, eu sempre Para fui assim, demitir, você sofria, né? isso, aí sofria, protelava. E aí isso é o problema. Aí protelava, porque dá mais uma chance, protelava e tal. Então, lá no começo, assim, eu era um gestor paternalista, assim, e deixei de ser. Porque fui ouvindo feedback e fui me atentando, tem razão e tal. Então, isso de longe não é ser um gestor frio, calculista, de longe. Mas isso foi eu lembro de alguns erros que eu cometi nesse sentido que eu não comento mais. Maravilha, não... Cleiton. Deixa uma mensagem final para os nossos telespectadores aí, né? É telespectadores que chama? Eu acho Nem que sei. os nossos Ouvintes. ouvintes. Não, né, ouvintes já é mais antigo, né? É mais antigo, É mais entreguei. antigo, já tá se Eu já entreguei minha Para quem geração, está aqui né? assistindo a gente até o final, Pronto, quem está nos acompanhando. quem está nos acompanhando, isso. Assim, eu diria que para vocês, assim, para a gente, que é muito importante que a gente tenha assim uma transparência assim mesmo, uma clareza. Se não está claro na sua empresa, na sua clínica, na sua instituição, se você vive a angústia de assim, parece que eles não absorvem o que eu estou falando, o que eu já defini ali como estratégia, enfim, faça assim não é nem autocrítica, mas uma autoavaliação. Talvez houve algum erro, algum equívoco, que se a mensagem não está chegando, né, se parece que o comportamento, o dia a dia não está sustentando, não está traduzindo o que você desejou e que você colocou como cultura organizacional, dá uns passinhos para trás, assim, veja como foi definido, reveja eventualmente os seus comportamentos, se você está sustentando, né, esse DNA, essa característica da cultura que você deseja, e tenha paciência, porque leva tempo mesmo, né? É contínuo, né? Eu vejo que muita gente está nesse momento de ter que mudar. As pessoas estão tendo que mudar mesmo. E
o processo de mudança, a gente poderia falar aqui mais 1 hora, só sobre mudança. Eu tenho dado treinamento sobre mudança, porque as pessoas estão mudando, as empresas estão mudando. A gente tem que saber lidar. Tem aspectos anímicos da mudança que estão no dia a dia na sua instituição e você não está percebendo. As pessoas passam, é que nem o luto, as pessoas passam por fases da mudança de forma diferente. E dá para identificar, dá para fazer diagnóstico. E, a partir daí, dá para você ser mais efetivo. As pessoas podem passar por uma etapa ruim da mudança, tipo a resistência à mudança, mais rápida. Porque tem como fazer isso. Só que você precisa se detectar. Você precisa diagnosticar, né? Então, acho que essa é a dica final assim, que eu deixo. E só porque você vai deixou a final, mas é só para falar, mas para você diagnosticar, tem que se olhar também, né? É. Não é só olhar para fora, olhar para dentro para tentar entender, né? A continuidade. Exato. Obrigado, isso. Cleiton, pela Muito obrigada. presença. Obrigado, Mariana, pela Obrigada, parceria. Demi, pela parceria. Uma Obrigada a honra. vocês. Até a próxima. Até o próximo Até o podcast. próximo. O Crefito vai lá e fala.